Zeca, pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário, porque se pegar os jornais de hoje, nós estamos com problemas de fiscalização de bebidas em bares e outras coisas mais. Nós já temos esse problema que hoje o jornal publica. Mas nós não teremos problemas para ter fiscais para verificar tudo isso que nós estamos discutindo? Bom, segundo, eu acho que o item mais importante desse decreto 17.261 era o item que exigia dos moradores autorização para poder instalar essa antena. Hoje nós não temos mais isso. Nós sabemos que a nossa comissão está estudando um meio para retornar essa situação. Era isso que eu gostaria de saber, Vossa Excelência. Bom, vereador, acho que você faz referência ao artigo 10º. É o artigo 1. Não ao decreto, mas o artigo 10º da Lei 11.024, de 9 de novembro de 2001. E o artigo 10º, ele previa aqui a instalação de sistemas transmissores escritos no presente, e lei será executada apenas quando for procedida de consulta com autorização escrita de 60% dos proprietários. Esse item, pelo que nos consta, ele foi objeto de uma ADIM, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADIM 0199044-83 de 2012, e que, em função dessa discussão, suspendeu os efeitos do artigo em questão. Então, o fato é que houve uma legislação que procurou regulamentar o tema. Essa legislação foi questionada judicialmente e o judiciário deu ganho e fez com que o artigo 10º ficasse com seus efeitos suspensos. Então, essa é a realidade em relação a essa questão da Lei 11.024. A única de todas que a gente trabalha em cima, a única que dava mais segurança à população era essa. Infelizmente, nós estamos devendo para que se torne uma realidade. E da fiscalização, secretário? A fiscalização, ela requer fortalecimento. Isso não ocorre só na área ambiental, vereador, o senhor tem que mudar. É notório que as políticas de gestão e controle, que é você dar uma ordem através de uma legislação específica e depois controla através de fiscalização, elas são muitas vezes não alcançam o pleno êxito em função das carências dos setores de fiscalização do poder público. À medida que nós tomamos para fortalecer a fiscalização no âmbito municipal, já deve inclusive estar nessa casa em discussão, será objeto de análise nessa casa, que é a busca de redirecionar os recursos que hoje são cobrados pelo Poder de Exercício de Polícia Ambiental e que vão para os cofres do IBAMA, através da lei que cria o TCFA, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Este é um recurso hoje que onera o empreendedor de Campinas, 6.500 CNPJs, e vai para os cofres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, sem que a sociedade, vereador, tenha o retorno em termos de capacidade de fiscalização, tecnologia de fiscalização, carros, estrutura, tecnologia, para poder dar resposta à sociedade. Quer dizer, aquele empreendedor, poluidor, pagador, ele se cadastra no cadastro único do IBAMA, ele recolhe aos cofres do IBAMA, essa taxa vai de R$50 a cada trimestre, a 2.250, e esses recursos vão para o governo federal. A nossa tese é que, como prevê a Lei 6938 desde 1981, e como prevê a Lei Estadual desde 2011, 24% desses recursos venham para o âmbito municipal. Para poder o quê? O Fundo Municipal de Meio Ambiente financiar novas tecnologias, para emissão de multa em loco, no próprio local, fortalecer a segurança ao fiscal com seu aparato que ele tem que ter para ir a campo,
às vezes até tecnologia para fazer as medições, porque ele vai lá medir uma poluição. Se ele não tiver uma tecnologia para medir a poluição, um laboratório acreditado para fazer análise, vereador Orsi, infelizmente ele não vai poder autuar a empresa. Então, para que efetivamente a fiscalização ambiental se fortaleça de forma crescente, uma das medidas já tomadas nessa gestão é buscar a parte que nos cabe, que é a parte do recurso que hoje vai para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, não volta em termos de fiscalização ambiental no município de Campinas. Muito obrigado. Satisfeito? Vereador Rossini. Obrigado. Antes, vereador, eu queria registrar a presença do vereador Tito Costa. Vereador, já há alguns momentos eu estou para fazer isso, mas a gente vai passando a palavra. Eu queria registrar a importância da participação. Obrigado. Saudar o presidente da comissão, vereador Orsi, os membros Cid Ferreira, pastor Elias, vereador do PT, vereadores presentes, Bernadette, Vermelho, Tito Costa, secretário Rogério e doutor André. Primeiro, presidente, eu acho que ficou claro hoje um pouco em alguns dos questionamentos, uma solicitação que eu havia feito numa primeira reunião, para que a gente conhecesse qual é o fluxo obedecido pela Prefeitura para a concessão dessas licenças ou alvará de instalação de antenas, né? Já que a legislação, em tese, exige 3 tipos de análise: a urbanística, que é a CEMURB, que tem que verificar se a lei de uso e ocupação de solo, se o zoneamento, enfim, permite tal equipamento; o alvará sanitário, que deve ser concedido pela vigilância sanitária, e a licença ambiental. Agora, na fala do secretário, me parece que, uma vez protocolado o pedido, antes da Secretaria de Urbanismo conceder a sua autorização e a própria saúde fazer o alvará sanitário, deveria haver a licença ambiental, se não entendi errado aqui. Então, entender o caminho que o processo deve percorrer dentro da Prefeitura é importante para a gente saber se todas as exigências são cumpridas e em que tempo, né? Então, para evitar que um processo seja avançado sem que tenha a necessária análise por um outro setor. Como o licenciamento tem que ser breve, e apesar do secretário ter deixado aí uma lista de checklist, se ele pudesse sinteticamente dizer assim, o que é analisado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, né, como um fator determinante ou condicionante para instalação ou não instalação. Rapidão, só para a gente ter uma ideia de o que é esse licenciamento ambiental, já que os impactos de natureza sanitária e de saúde vai estar pelo alvará sanitário, e aí eu acho que ele só vai poder conceder o alvará sanitário depois da obra instalada e, em tese, funcionando para ela poder medir os níveis de radiação. Então, do ponto de vista de licenciamento ambiental, o que é que consiste a análise? E uma outra questão, se eu entendi também bem, na atual gestão, a partir de janeiro, só existe um protocolado relacionado, e na verdade era de pedido de dispensa de licenciamento ambiental. Não ficou claro se de 2010, quando a obrigatoriedade da licença ambiental, se houve ou não alguma solicitação de licenciamento de antena na Prefeitura nesse período. Só esclarecer isso. E uma última pergunta, daí a gente passa para frente, só para não esquecer. Porque o objetivo da comissão é verificar se existe antena instalada e funcionando irregularmente, sem licença, no nosso município. Ou seja, se existem antenas clandestinas instaladas por aí, né? Aquelas que já estivessem funcionando antes de 2010, é possível voltar à exigência da licença ambiental? Ou só no momento da renovação do alvará sanitário, que é anual? Vereador Rossini. Não sei se me fiz entender. Não, perfeitamente. Secretário, antes de o senhor responder, deixa eu só esclarecer uma coisa. A atual legislação, pelos protocolos que hoje tramitam na Secretaria de Urbanismo, é dispensada a licença sanitária
e é dispensada a licença, até agora, ambiental. Então, não há a necessidade, nesses protocolados, de passar pela Secretaria de Saúde, mesmo porque a questão da emissão de volume de radiação, quilowatts de radiação, como é uma questão regulamentada pela Anatel, então eles não estão exigindo que o alvará passe, que haja necessidade de alvará sanitário, passe pela Secretaria de Saúde. Então, só queria esclarecer isso. Na verdade, existe uma ação contra esse dispositivo também, como existe uma ação contra os dispositivos do abaixo-assinado, né, que foi suspenso na nossa legislação. Mas ainda está previsto na lei a necessidade de alvará sanitário, mas o secretário de Urbanismo, por todos os protocolados que nós vimos, ela não remete à Secretaria de Saúde para alvará sanitário. Agora, essa dispensa está sendo feita baseada em algum decreto, alguma coisa que oficialize isso? Não, nenhum. Eu já tenho a legislação. Nenhum. É a tramitação da mesma forma como até hoje não exigiu uma licença ambiental. Mas pode responder, secretário. Só fazer esse esclarecimento, porque nós analisamos vários protocolados e no checklist realmente tem essa. Esclarecendo o vereador Rossini, no período 2010-2012, não há registros na Secretaria, então, SMMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de solicitações de licenças ou dispensas de licença, dispensa de licenciamento por parte de empresas de telefonia celular. Não há qualquer registro, não há protocolados tratando desse tema no período. O que há, que nós constatamos neste período anterior, na gestão passada, eram algumas consultas de empresas solicitando manifestações da Secretaria sobre se em determinado terreno havia a área de APP ou não, ou se existia alguma questão como essa. Eu consulto em relação a possíveis restrições ambientais, vereador Arce. Nesses casos, a Secretaria respondeu aos protocolados, todo protocolado merece uma resposta. Respondeu aos protocolados e, pelo que eu pude ver, constatar nesses protocolados, o que foi dito é o seguinte: muitas vezes perguntava, existe área de APP nesse terreno, nessa área tal? Se respondisse, não existe área de APP nesta área tal. Esse documento, essa manifestação, não substitui licenciamento ambiental. Porque nem mencionava que iria ser construído uma antena. Portanto, ninguém fez menção a nada, simplesmente só perguntava se era área de APP. Perguntava-se, olha, existe restrições ambientais na área tal? Você pode dizer, olha, que a gente encontrou lá, não existem restrições com a presença de APP ou outros condicionantes na área tal. Mas todos os documentos que foram emitidos nesse sentido, mesmo na gestão, nesse ano a gente não emitiu nenhum desse jeito. Na gestão anterior se emitiu. Mesmo nesses casos está lá muito claramente colocado que aquele documento não ficava em nenhuma dispensa de licença ambiental, que deviam ser exigidos nos termos da lei. Então não existe nenhuma licença emitida, nenhuma dispensa autorizada, mesmo no período 2010 e 2012. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que você fez... Oi? No que consiste essa análise para licenciamento ambiental? No que consiste a análise do licenciamento ambiental? A análise do licenciamento ambiental na SVDS em relação à licença, esse checklist que está exigindo de documentação diz respeito ao impacto dos aspectos construtivos. Então, como qualquer área, antes de você autorizar qualquer construção, exige a necessidade de você fazer uma verificação. Primeiro você faz o que a gente chama de diretrizes ambientais, se dá aquela diretriz do empreendimento imobiliário para qualquer outra construção. Então se dá uma diretriz ambiental e se faz depois os aspectos ligados à construção. Então, quais são os procedimentos construtivos, como que vai se dar, por exemplo, a destinação de resíduos sólidos a partir da parte construída dessa unidade,
como vai se proceder a drenagem da área, esses aspectos eminentemente ambientais ligados à questão construtiva. Isso é o que nos cabe nos termos da legislação. Em relação aos aspectos de radiação, existe uma resolução da Anatel que trata do assunto, que define limites para essas questões. E a análise do possível impacto à saúde, ela tem que ser tratada no âmbito do licenciamento da Secretaria Sanitária. Essa que é a questão, porque não existe, no caso, a competência regulamentar é da Anatel nos termos da legislação federal, nesse caso. E a competência de acompanhar os estudos técnicos disponíveis na ciência a respeito dos possíveis impactos na saúde pública das pessoas no entorno desse tipo de empreendimento é de competência da vigilância sanitária e do órgão regulamentador da atividade de telecomunicação. Por último, aquilo que já está instalado, mas se houver renovação, solicitação de renovação do alvará, aí é exigível a licença. Vereador Rossini, aquilo que está instalado antes do ano de 2010, é uma discussão jurídica que o empreendedor pode dizer, olha, não existiu licenciamento aqui no ano, eu busquei, não foi me exigido no âmbito do licenciamento, seja junto ao Estado e tudo mais. Isso pode gerar um imbróglio jurídico aí, o empreendedor alega que ele tem esse direito. No período de 2010 a 2012, se for constatado que foi implantado sem licenciamento ambiental nesse período, é sujeito à autuação. Nessa autuação, a medida administrativa, se pode, inclusive, tomar as medidas cabíveis de interrupção da atividade e, se for o caso, a regularização e dar início ao processo de regularização da falta de licenciamento ambiental observado. É isso que... Deixa eu passar uma informação do senhor secretário. Nós temos aqui a relação fornecida pela Anatel das antenas instaladas na cidade de Campinas. Informação essa que, inclusive, é disponível no site da Anatel. E nós temos aqui 130 antenas que foram instaladas em Campinas de 2010 até hoje, sem a licença ambiental. Então, acredito que de saída nós já tenhamos aqui com o endereço, com o nome da operadora, o local onde está instalada cada antena e a data até inclusive de licença, do pedido de licença na Anatel. Então, se houve o pedido de licença na Anatel, é a data em que, na verdade... Então, eu já vou encaminhar a Vossa Excelência a cópia desse documento, para que então, de pronto, o senhor já tenha essas 130 antenas, mais de 130 e poucas antenas, para notificar, para regularizar essa situação, pelo menos de 2010 para cá. Né? Eu vou passar a palavra agora, mais alguém da comissão quer? Então, vou passar a palavra agora ao vereador Gilberto Vermelho, logo em seguida ao vereador Marcos Bernardelli e depois ao vereador Tico Costa. Vai usar a palavra também, vereador Tico? Então, vereador